texto bíblico exarado por Paulo, santo apóstolo do Senhor Jesus, apóstolo dos gentios, nos demonstra, nos explicita de forma categórica, contundente, nos escancara diante de nós a realidade presente em cada cristão genuíno na face da terra. Cada crente verdadeiro, cada crente salvo, cada crente, eu estou falando para o crente que é salvo, para quem conheceu Jesus, para quem está na presença de Deus, para quem teme ao Senhor, para quem se esforça para viver uma vida de retidão na presença de Jesus. Esse texto, ele tem como alvo escancarar diante de nós e nos revelar a realidade que todo crente genuíno, todo crente sincero se depara constantemente em sua vida, ao longo de sua vida, ao longo de sua jornada cristã, que é a realidade que há presente dentro de cada um de nós de duas naturezas, duas inclinações, duas naturezas que existem dentro de nós, dois vetores que existem dentro de nós, uma que é a natureza carnal e outra uma natureza espiritual. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, diz que o homem é um ser anfíbio, ou seja, ele existe para viver em duas realidades. Existem duas realidades dentro de nós. Existem duas propensões dentro de nós. Estou falando do crente salvo. A primeira delas é a natureza espiritual. A natureza espiritual que é ativada no exato momento em que nós nascemos de novo por meio da conversão. Quando nós nos convertemos pelo Espírito e pela palavra, nós nascemos de novo. E esta nova vida compartilha, esta nova vida viceja da natureza divina. O Senhor, através do Espírito Santo, nos faz nascer de novo e nos faz viver a realidade da natureza divina. Essa natureza divina, essa natureza espiritual, essa propensão espiritual almeja a lei de Deus. Ela deseja as coisas do Senhor. Ela deseja, ela busca, ela clama, ela nos impele para as coisas do Espírito. Ela gosta de culto, ela gosta de oração, ela gosta do jejum bíblico, ela gosta de palavra, ela gosta das coisas espirituais, ela teme a Deus, geme pela presença do Senhor. Louvado seja Deus, essa realidade do Espírito em nosso espírito, nos levando, nos impulsionando, nos direcionando para as coisas de Deus. O que faz um crente sair da casa em baixas temperaturas como nós estamos hoje e estar aqui na presença do Senhor, senão a ação direta do Espírito Santo? A vida espiritual depende totalmente da ação do Espírito Santo, de tal forma que o próprio apóstolo Paulo, noutra parte, diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Essa realidade que existe em nós. Mas ao mesmo tempo, a um só tempo, existe uma outra natureza, que é a natureza carnal. Nós ainda vivemos num corpo carnal,
nós ainda vivemos uma vida neste corpo caído, nesse corpo corruptível, nesse corpo de pecado, nesse corpo propenso ao pecado, que tem apetite pelo pecado, que tem desejo pelo pecado, que tem fraqueza pelo pecado. Essas duas realidades estão unidas, estão presentes em cada um de nós aqui nessa noite. Quando nós nos convertemos, nós não nos tornamos anjos. Quando nós nos convertemos a Jesus, o Espírito passa a viver em nós, mas nós também carregamos conosco para o resto da vida, até Jesus voltar, a natureza pecaminosa, que é a presença do velho homem. E a instrução de Paulo, o ensino de Paulo, a doutrina de Paulo, é como que nós iremos lidar com esta realidade. Como é que nós iremos enfrentar, fazer frente a esse grande desafio? Porque senão nós vamos, por exemplo, senão ora nós estaremos no Espírito, ora nós estaremos na carne. Se nós não vigiarmos, a carne prepondera. Essas duas naturezas que existem dentro de nós, elas são antagônicas entre si. Cada uma puxa para um lado. Cada uma luta para uma direção. E isso causa desgaste. Isso causa desafio. Isso se torna uma tarefa difícil. Porque essa duas realidades milita uma contra a outra. A Bíblia diz assim, digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. A palavra cobiça é forte desejo de possuir algo, forte desejo de conquistar algo. A Bíblia diz, então a carne cobiça contra o Espírito. A carne não se dá por vencida. A carne não entrega os pontos facilmente. A carne não dá moleza para nós. E ao mesmo tempo o Espírito cobiça contra a carne. Perceba que de um lado há uma disputa polarizada dentro de nós. Por um lado nós temos o Espírito contra a carne e nós temos a carne contra o Espírito dentro de nós. Louvado seja Deus. E quem há de prevalecer em cada um de nós aqui, como é que nós vamos sobreviver no meio dessa luta? Por quê? No meio dessa luta, de um lado tem a carne, do outro tem o Espírito, e ele diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro. Há uma oposição dentro de nós, há uma batalha dentro de nós. E eu quero fazer uma cirurgia aqui. Eu quero tirar desta equação, nesse ensino de hoje, quero tirar da equação propositalmente, porque Paulo não faz sequer menção, e eu também quero ressaltar aqui, que Paulo fala da carne e do Espírito, da luta que existe, do duelo que existe entre as duas realidades dentro de nós, e não há qualquer menção aqui a Satanás, não há qualquer menção aqui ao diabo, não há qualquer menção aqui ao tentador. Não que a realidade do tentador não exista, não que Satanás não atice, não que Satanás não opere, não que Satanás não ataca, mas o ataque do Satanás se dá noutra esfera. É isso que vocês precisam entender aqui. Porque senão
as consequências de sermos crentes carnais são transferidas irresponsavelmente para a conta de Satanás. Muitas vezes nós culpamos o diabo de coisas que na verdade não é culpa dele. É você que deu lugar à carne. É você que não vigiou. E eu não estou aqui para justificar e nem para ser advogado do diabo, porque ele não presta. Se você falar que ele é ruim mesmo. Mas eu estou dizendo que se você não entender o texto e não centrar o foco do texto, que é no combate que existe contra a nossa própria carne, você vai dizer que você vai jogar na conta do diabo coisa que não é, coisa que é responsabilidade tua, coisa que está na tua mão resolver, coisa que está na tua mão prevenir, coisa que está na tua mão fazer. E você não pode, de maneira irresponsável, inconsequente, espiritualmente, tributar na conta do diabo coisa que não é do diabo, porque senão você fica de braço cruzado e toda vez que você comete um erro, toda vez que você comete um deslize, você fala, é o diabo que fez isso. E aí você vai levando a vida desse jeito, irresponsável e vivendo uma vida carnal. É na carne que estão os instintos que nos levam ao pecado, que nos levam a desagradar a Deus, que nos levam a viver uma vida abominável diante do Senhor. E é no Espírito. Agora, primeiro precisa entender e aceitar essa realidade dentro de nós. Precisa entender que essa realidade existe, porque muitas pessoas estão em conflito. Pastor, eu aceitei Jesus, eu estou na presença de Deus, eu procuro viver uma vida santa, mas eu tenho as tentações da minha carne. Todos têm. Ou senão você vai dizer assim, pastor, sabe por que eu caí? É porque é muito difícil. É porque a carne é fraca. A carne é fraca, claro que a carne é fraca. Mas você não é obrigado a se sujeitar à fraqueza da carne. Você não é obrigado a ceder às tentações da carne. Você não você não vive a fatalidade da carne, porque você tem o Espírito que te ajuda na tua fraqueza, o Espírito que te sustenta diante da tua fraqueza e te dá força para você superar as tuas próprias fraquezas e viver uma vida na presença de Deus. Essa dupla realidade. E ele diz assim, e um opõe-se ao outro. Ou seja, o espírito e a carne. O espírito habita em você não para você se sentir bem. O espírito habita em você não para você sentir um arrepio. O espírito habita em você não para você sentir, sabe, o espírito tem pessoas, eu sinto assim uma força eletrizante arrepiando meu corpo da cabeça aos pés, eu sinto aquela dinâmica dentro de mim. Não, o espírito habita em você, sabe para quê? Para se opor ao pecado e à tua natureza pecaminosa. O espírito habita em você para te sentir. Você sabe o que? Quando a gente erra, quando nós pecamos, quando nós desagradamos a Deus, e qualquer um faz aqui, qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo dentro de nós é acusar, é denunciar que aquilo que nós estamos fazendo, o Espírito Santo trabalha no âmbito da nossa consciência. É por isso que quando nós estudamos na teologia a tricotomia humana, nós entendemos que o homem é tripartite, espírito, alma e corpo. E o espírito é a faculdade imaterial do ser humano. Olha aí, o espírito é a faculdade imaterial do ser humano, onde reside a consciência e a fé. Vou repetir, o espírito é a faculdade imaterial do ser humano, onde reside a consciência e a fé. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus e o Espírito Santo passa a morar em nós, ele ressuscita o nosso espírito, ele vivifica o nosso espírito, como diz Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados.
os quais outrora andavam de acordo com o príncipe da potestade do ar, com o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, fazendo os desejos do teu pensamento. Olha só, realizando os desejos do teu pensamento. E a Bíblia está dizendo aqui que o espírito se opõe à carne. O espírito peleja contra a carne. O espírito brande de maneira audaciosa, altaneira, ousada contra a carne. O espírito desafia a carne. O Espírito Santo em nós desafia a carne, desafia a nossa natureza. Enquanto o diabo fala, você não vai aguentar, você não vai suportar, você não vai vencer, você não vai aguentar, você não vai tolerar, o Espírito Santo se levanta com a espada da palavra desembanhada e diz: eu estou aqui para te dar vitória. Essa tentação não vai te vencer, esse pecado não vai te subjugar, eu estou contigo. Isso é maravilhoso. O que o Espírito Santo faz em nós? Fica fazendo a gente se sentir bem? Não, ele faz guerra dentro de nós. Quem conhece Deus, senão o Espírito de Deus? Diz o apóstolo Paulo, fala: quem conhece mais o homem, senão o Espírito que está dentro do homem? E quem conhece Deus, senão o próprio Espírito de Deus? E o Espírito de Deus em nós, ele desafia, ele chama para a briga, ele luta para prevalecer. Por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses da seguinte maneira: não entristeçais o Espírito Santo. Muitas vezes nossa ignorância, muitas vezes nossa indiferença, aí é que está a questão, nossa indiferença, nossa ignorância, nossa displicência, nossa indisciplina, nossa teimosia, nossa frieza. Irmão, você chega no culto, você tem que dar lugar ao Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer guerra. Você jamais vai conseguir vencer o pecado pelas suas próprias forças. Jamais você conseguirá por si mesmo vencer as suas tentações. Mas o Espírito Santo em você chama essa tentação para o pau e fala: vem cá, que nós vamos mostrar quem é que vai vencer essa luta. É a maneira, porque assim, qual deles que vai vencer, a carne ou o Espírito? Aí está dizendo: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar no Espírito significa que a vida no Espírito é uma vida em movimento. Significa que a vida no Espírito é a vida em movimento. Se você para, as coisas de Deus param. Uma das armadilhas do inimigo é fazer com que o crente fale: vou dar um tempo, vou parar, vou dar uma trégua, vou dar um descanso, vou dar um time. Enquanto isso, o inimigo vai... Você já viu? Lá no Mato Grosso tem, na beira lá do rio Sucuriú, Rio Paraná, tem aquela sucuri. E ela vai devagarinho enrolando a presa, de maneira sutil e vagarosa, sorrateira. Quando ela dá-se por conta, ela está totalmente enlaçada. E aí ela só vai fazendo o trabalho de ir, não dá mais para sair. A Bíblia diz: o Espírito se opõe à carne. E quando o Espírito arvora contra a carne, que é o que está dizendo aqui, o Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Quando o Espírito arvora contra a carne, você acha que a carne vai afinar?
Você acha que a carne vai baixar a cabeça? Você acha que a carne vai obedecer assim facilmente? Você acha que vai ceder? Não! A carne vai para cima também! E aí, o texto diz assim: para que não façais o que quereis. Para que não façais o que quereis. Porque querer, olha só, eu falei, o Espírito Santo atuando em nosso espírito, que é o lado do espírito. Do outro lado, a carne atacando o espírito. Mas qual é o campo de conquista, tanto de um quanto do outro? O que cada um dele, o que cada um quer? O que o espírito quer? Qual é o território que o espírito se dispõe a conquistar dentro de mim e dentro de você? Qual é o território? Qual é o campo que ele tenta conquistar? Qual é o campo que a carne quer conquistar? Está dizendo, para que não façais o que quereis. O que ele está buscando, o campo de conquista é a nossa vontade. É a nossa vontade. Você já viu quando você perde vontade de fazer alguma coisa? Você já viu alguém fazendo alguma coisa sem vontade? O que a carne quer? A carne quer a tua vontade. O que o Espírito quer? A mesma coisa. O Espírito quer a tua vontade. Quando você está com vontade de alguma coisa, já viu quando alguém tem vontade de alguma coisa? A vontade é uma força que existe dentro de nós. E você jamais consegue deter quem tem vontade. A vontade, ele quer a vontade. Ele quer a tua vontade. Ele quer a tua vontade. Nas empresas, a vontade é chamada de motivação. Você já viu como que o empregado motivado trabalha? Você já viu como o empregado desmotivado trabalha? Você já viu como um crente motivado serve a Deus? Você já viu como um crente desmotivado serve a Deus? Porque essa luta é para conquistar o quê? Para que não façais o que quereis. Ele não quer que você faça. A carne quer dominar a tua vontade para que a tua vontade esteja debaixo do tentáculo dela. Para que as tuas motivações sejam motivações dominadas por ela. E o Espírito Santo também quer conquistar a tua vontade, para que a tua vontade seja vontade dele. Para que a tua vontade seja vontade dele. Para que a tua vontade não seja tua. Para que o querer não seja teu. Para que o querer seja do Espírito. Para que você possa ir aonde ele mandar você ir. Para que você possa fazer o que ele mandar você fazer. Para que você possa obedecer à vontade dele, não a tua. Porque senão você fica à mercê de uma vontade conquistada pela carne. Tudo quanto é coisa que satisfaz a carne, você está dentro. Tudo quanto é coisa que satisfaz o teu ego, você está dentro. E tudo quanto é coisa que satisfaz a vontade do Espírito, você está fora. Quem é que está vencendo essa batalha dentro de você, meu irmão? Quem é que está vencendo essa batalha dentro da tua alma, minha irmã? Quem é que está vencendo essa batalha aí, meu querido? Obreiros de Deus! E isso sem falar que isso está dentro de um contexto ainda muito mais amplo, que é o contexto espiritual, que eu não quero entrar nesse assunto hoje. Mas a origem da nossa inscrição dentro do contexto espiritual está aqui. O resultado da tua vida no campo espiritual, dentro do contexto global que envolve o diabo,
que envolve os anjos, que envolve os demônios, que envolve os espíritos, que envolve as outras pessoas, que envolve o corpo místico de Cristo. O resultado desse complexo espiritual, desse sistema espiritual no qual nós estamos inseridos, vai depender primariamente de como você lida com o próprio Espírito individualmente em você. O Espírito te chama para orar? O Espírito te chama para orar? O Espírito chama a crente para orar. O Espírito desperta a crente para orar. O Espírito fala assim para você: olha, jejum. Você não ouve essas vozes do Espírito falando para você? Eu e a Luciane, eu estava no impasse no domingo à noite, depois do culto. Falei, vou fazer tal coisa na segunda-feira. Vou tomar medida. Eu fui para a oração. Eu deitei. Quando eu deitei, o Espírito Santo veio e falou comigo. Falou, não faça nada disso. A direção aqui não é esta. Você tem que andar na direção do Espírito. Estava orando de joelho, numa quarta-feira pela manhã. Um dia antes, a árvore tinha tombado aqui na rua da Semade. A árvore estava aqui. Quem viu essa árvore caída aqui? Chamaram um especialista lá da Amazônia, o irmão Marcos Mactube. Trouxe um especialista em corte, em derrubar árvore lá do Amazonas. Tem 40 anos de Amazonas. Veio aqui um dia antes. Falou, pastor, essa árvore não cai. Do jeito que ela está escorada, ela vai ficar. E o senhor pode contar, porque eu tenho experiência com isso. O que eu fiz? Eu vou discutir com quem tem experiência? O camarada tem 50 anos de Amazonas nas costas. Eu fiquei quieto na minha. Falei, amém, beleza, estou sossegado. Mandamos o documento para a prefeitura, para autorizar a gente fazer a retirada da árvore. E nisso, todo mundo subindo e descendo na rua. Subindo e descendo da rua. Normalmente, como se nada tivesse acontecido. A árvore lá. E o homem especialista falou que não ia cair. E eu mandei e falei, então dá tempo, deixa a coisa andar. Pessoal, deixa o pessoal subir e descer sossegado aí, que o homem falou, estamos sossegados. No outro dia eu estava de manhã em oração. De joelho no chão. O Espírito Santo falou para mim, manda uma mensagem para o pastor Josias da Semade, para o Joel Ribeiro e para o pessoal, para interditar a árvore, o caminho de ida e vinda agora. Aí eu mandei, de joelho mesmo, nem cheguei a levantar. Falei, Josias, a partir de agora o caminho está interditado e nós só vamos mexer depois que retirar essa árvore. Passado algumas horas, o irmão José Roberto mandou a notícia para mim e as fotos. Pastor, a árvore caiu. Uma árvore de toneladas. Imagina se essa árvore cai na cabeça de alguém, cai em cima do carro de alguém. O Espírito falou comigo. Falei, Deus, eu mandei interditar a rua antes de cair, porque depois que revelação que vem depois, irmão, aí, Deus, bem que Deus me mostrou. Não, Deus me mostrou antes, que o Espírito milita contra a carne. O Espírito que está dentro de você milita contra a carne. Tua carne não te leva para Deus. Tua carne não te leva para as coisas espirituais. A nossa carne, ela é falida espiritualmente. A nossa carne serve para exaltar o nosso ego, serve para se satisfazer. Nós temos a herança adâmica incrustada em nós. Essa herança adâmica é o que nos leva à morte, é o que nos leva para longe de Deus. Mas nós temos a presença do Espírito Santo que veio morar em nós, aleluia, para nos preparar para encontrar com o Senhor no arrebatamento da igreja.
Por que muitos estão falidos? Porque não sentem os impulsos do Espírito, as pulsões do Espírito, as inclinações do Espírito, os clamores do Espírito. Ele não sente o impulso do Espírito, a direção do Espírito. Mas se pisar no calo dele, se falar mal dele, aí ele parte. Aí ele fica cabra macho. Aí ele fala, eu tenho sangue de espanhol, eu não aguento. E aí ele vai, por quê? Porque é carne. E a carne opera a justiça? Opera. A carne opera a vontade de Deus? A carne sincroniza com a vontade de Deus? Por isso que a Bíblia diz, o Espírito cobiça contra a carne, e a carne cobiça contra o Espírito. Forte desejo de conquistar a vontade. O que o Espírito Santo quer de você hoje aqui? A tua vontade. O que você tem que entregar para o Espírito? O que você tem que ceder, facilitar para o Espírito? Você tem que facilitar para o Espírito. O Espírito está aqui, a palavra está aqui, a presença está aqui, a Deus está aqui. Agora a própria Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. O Espírito está aqui, você não está ouvindo ele falar? O Espírito está aqui, você não está sentindo a presença dele? Ah, pastor, eu não estou sentindo. Então, mas peraí, irmãos. Não tem problema se você não estiver sentindo. Porque eu também tem dia que eu chego na igreja e eu não... Tem dia que eu chego na igreja que eu não sinto nada. Aí quando eu não sinto nada, começa a me dar uma coisa em mim. Porque eu começo a ficar revoltado. Falo, não é possível que eu vou vir aqui no culto. Porque, irmão, ó, já é 8h56. Para quem está na carne, já não está aguentando mais isso aqui. Para quem está na carne, isso aqui é um lero-lero, sem fim. Para quem está na carne, isso aqui é uma ladainha que não acaba nunca. Para quem está na carne, ai, se o pastor ultrapassar 1 minuto do término do horário oficial do culto. Para quem está na carne, já sai assim, armado do estacionamento, pronto para arrumar uma briga. Ele acha que ele é corredor de Fórmula 1. Ele acha que ele lembra dos tempos de rally, em que ele fazia racha na avenida. Ele é do tipo que não leva desaforo. Ele está com sangue no zóio. Meu pai é um homem muito bravo, né? Meu pai é bravo. Quando eu era menino, ele era mais bravo ainda. Depois foi ficando mais de idade, foi amansando. E minha mãe falava, o Tião tem sangue no zóio. E ele é bravo, até hoje ele é bravo. Mas é uma benção. Do jeito que ele é bravo, ele é bom também. Que nem dinheiro achado na escada. Não precisa nem agachar. Tem que ser justo, né? Ele é brabo, mas é bom que nem... meu Deus do céu. Meu pai fez tudo por mim. Tudo que um pai pode fazer, ele fez por mim. Então eu estou falando aqui pelo lado bom. Mas é assim, é a natureza que está na gente. Entendeu? O Espírito está aqui. Eu também chego aqui, às vezes eu chego e não sinto nada. Aí você fala assim, eu dou glória só quando eu sinto, pastor. Se eu não sentir, eu não dou glória não. Se eu não sentir, não vem que não tem. Eu não dou glória se eu não sentir. Eu só falo em língua se eu sentir. Então, você é dominado pelo seu sentimento. Porque quando você não está sentindo, é só você começar a dar glória que você começa a sentir. O Espírito está lá esperando, fala, dá um glória aí para você ver se eu já não atiço seu coração de fogo agora. Começa a dar glória, começa a buscar, começa a dar lugar. Aleluia. Uma vez eu e a Luciane fomos no Rio de Janeiro passear. Chegamos no Rio de Janeiro, ficamos sabendo que estava tendo a marcha para Jesus.
lá no Rio de Janeiro, tinha 500 mil pessoas. Aí nós chegamos lá na Marcha para Jesus, lá, fomos lá, ficava perto do hotel onde a gente estava, a concentração do povo. Aí chegamos, nós nos esgueiramos lá, ficamos quietinhos lá do lado, na Marcha para Jesus lá. Isso faz muitos anos. E aí, do nosso lado tinha uns assembleianos. E assembleiano é benção, né? Assembleiano é benção. Aí, com o pregador começou a pregar lá no auditório, lá aquela multidão de gente, tal, nós lá, eu comecei a dar glória. Comecei a dar glória a Deus ali no meio. O povo estava tudo comendo pipoca, comendo espetinho, mexendo na farofa e aquela coisa toda. E o pregador pregando. E aí eu comecei a ouvir, prestar atenção na mensagem. A mensagem começou a mexer comigo, começou a falar comigo. Eu comecei a dar glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Rapaz, daqui a pouco tinha uns 10 assim, assembleianos. Eu já descobri os assembleianos. Que um assembleiano assim, um da glória já mexe com o outro. E o outro da glória já mexe com o outro. E aí, rapaz, daqui a pouco virou uma fogueira ali entre nós. E a glória de Deus, e aquela senhora, aquelas irmãs do círculo de oração, começou a dar glória a Deus, e a coisa ficou boa. E é o seguinte, e eu nunca vi essas pessoas, e nem sei se eu vou ver de novo um dia, que eu não conheço, nunca vi, não sei onde congrega, não sei que igreja que é, só sei que era da mesma fé, e estava ali presente, e Deus manifestou a presença. Sabe por quê? Porque você é só começar. Agora, existe uma luta que se opõe, que se antagonizam entre a carne e o espírito, e você quando vem, você já tem que vir predisposto. Você já tem que vir na presença de Deus, você já tem que vir predisposto. Louvado seja Deus, eu vou dar glória, eu vou oferecer o meu culto, eu vou ouvir Deus, eu vou sentir a presença do Senhor. E aí, o altar de Deus na tua vida vai fazer a diferença. Glória a Deus. Para que não façais o que quereis. O que o Espírito quer? A tua vontade. Na hora que o Espírito Santo tomar na mão dele, assim, a tua vontade, pegar ela para ele e trazer aqui para Deus. Traz para Deus. Aí você vai ver quem vai ser você. Você vai ser quem é que vai ser você. Com a tua vontade no domínio de Deus, com a tua vontade no comando de Deus, com a tua vontade na direção de Deus, porque uma coisa é minha vontade solta na ribanceira, uma coisa é minha vontade solta ao léu, uma coisa é minha vontade a ermo, eu com a minha vontade, não com a minha vontade. Tem gente que fala, não, pastor não manda em mim, ninguém manda em mim, eu mando no meu próprio nariz, eu sou dono de mim mesmo, eu sou o senhor da minha razão, e eu faço as coisas do meu jeito e no meu próprio tempo. Essa razão é tua. Eu quero saber quando a tua vontade estiver na mão de Deus, e Deus fizer o que ele quiser com a tua vontade. Aí se acorda de manhã, 10 graus, 9 graus, 8 graus, e o Espírito Santo fala, tua vontade é minha. É, Senhor, então fala que o teu servo ouve. Vai para a consagração quarta-feira de manhã lá, com a irmã Leoni. Aí a tua carne fala para você, lá dentro de você, mas o cobertor está tão bom, mas está tão quentinho. Vai, irmãos, eu faço as orações, o Espírito Santo já está, eu faço as orações da madrugada, porque o Espírito manda. Por que tem milagre que acontece, os testemunhos, as coisas? Porque o Espírito Santo fala, eu quero operar e eu só quero que você venha para a minha presença. Eu quero operar milagre, abrir porta, fazer coisa milagrosa e tal. Vem para a minha presença. Quando a gente acabou uma dessa maratona de oração na madrugada, das 3 às 4, em seguida, a provisão para o refeitório, que foi a doação de um carro 0 quilômetro, chegou aqui na igreja. É um dos milagres, só um milagrinho assim, que para Deus não é nada. Não é verdade? Mas eu mesmo, Deus falou para mim, você vai viver coisas que você nunca viveu. Porque eu sempre ouvi falar dessas coisas, mas eu mesmo nunca vivi no meu ministério.
Ele falou assim: você vai viver coisas que você ainda não viveu. Obedece-me e você vai ver a vitória que vem da minha parte. Uma coisa é quando a carne opera, os interesses, aquela coisa, a manobra humana, a opinião humana. Outra coisa é quando Deus está no negócio. Porque Deus é valente de guerra, meu irmão. Deixa a vontade de Deus, entrega a tua vontade na mão da vontade de Deus. Aleluia, para você viver coisas que você jamais um dia imaginou. Porque assim, diz que a bênção que segue, que corre atrás da gente, né? Quando a pessoa que foi doar o carro me ligou, eu não atendi umas 3 vezes. Ele ligava, eu não atendi. Ligou de novo, não atendi. Ligou de novo, não atendi. Aí na 4ª vez, eu falei, não, agora eu vou atender. Era a benção chegando, a benção encostando, a benção falando, tô aqui, já cheguei. Você está atrasado demais, rapaz. Abre os olhos. Pelo amor de Deus, recebe logo essa benção. Você está vendo? Porque é a benção que cola em você, meu irmão. E a benção não desiste de chegar, não. Não desiste, não. Você desliga, ela fala, liga de novo. Você já viu alguém ligar de novo para... É fácil desistir, não. Eu tentei, deixa para lá. Não, a benção lá. Estou aqui. Abre aí, recebe aí. Agora você já viu o crente na carne? Vive correndo atrás de benção. Vive correndo atrás de profeta. Vive correndo atrás disso e daquilo. Não aguenta ouvir um movimento que ele já fala, não, deve ter lá para mim. E nunca tem nada. Vive correndo atrás da benção. Mas o crente que está com a vontade de ir na presença de Deus, na mão de Deus, a bênção de Deus chega. E se você bobear, a bênção de Deus até te atropela, passa por cima de você assim, entra logo de uma vez e fala, eita, coisa boa da parte. Irmão, eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença dEle aqui.